graças a Deus por mais uma segunda-feira que nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Estamos nos dedicando um tempo. Eu gosto de usar a palavra dedicando, não que muitos pessoas nós estamos perdendo tempo. Não está perdendo tempo não, porque orar na realidade é ganhar tempo. Porque quando eu ajo na força do meu braço, eu sou limitado. Mas quando eu oro, eu estou envolvendo o poderoso braço de Deus nas minhas situações. Então não quer dizer que eu não vá precisar fazer alguma coisa, mas eu vou ter a ajuda de Deus. É como você vai arrastar um móvel na sua casa, já fez mudança, já foi mudar alguma coisa de lugar. Você arrastar um móvel sozinho é uma coisa, você ter a ajuda de alguém para arrastar o móvel é mais fácil. Então você ainda vai ter que fazer um esforço, mas tendo a ajuda de alguém é melhor. Imagina tendo a ajuda do Todo-Poderoso, buscando a face de Deus, buscando a direção de Deus. Eu também ganho tempo porque às vezes em situações da nossa vida a gente vai fazendo as coisas por tentativa e erro. Eu tento e não dá certo, tento outra coisa e não dá certo. Mas quando eu tenho a direção de Deus, eu vou seguir o caminho certo. Então eu ganho tempo de não perder tempo nas outras coisas que não dariam certo. Então quando a gente ora, meu irmão, na realidade você não está perdendo tempo participando dessa programação. Você não está perdendo tempo quando você desliga a sua TV, vai para um lugar separado e vai ler a sua Bíblia, vai orar e vai buscar a face de Deus. Não, meu irmão. Nós estamos ganhando tempo. Então, eu quero convidar você a ganhar tempo agora, dedicar tempo agora, para nós ouvirmos a voz de Deus e falarmos com Deus também, entendendo que Ele está com seus ouvidos inclinados, com a sua mão estendida para nos ajudar e se mover em nosso favor. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa hora, através desse meio, através desse canal, mas estamos reunidos em fé, em oração, em busca da Tua face, e nós te pedimos que o Senhor venha ministrar as nossas vidas nessa hora, que o Senhor direcione nossas orações e que o Senhor fale conosco, Senhor. No nome de Jesus, abençoe esse momento que nós dedicamos ao Senhor e que nós possamos ganhar tempo e desfrutar desse tempo na Tua presença. Em nome de Jesus, que todas as barreiras, que todas as resistências caiam por terra e que a Tua boa vontade se manifeste em nossas vidas nesse período. Que toda ação maligna, que toda ação no ambiente em que estamos maligno, que todo mal caia por terra. Que haja paz, que haja graça, que haja, Deus querido, no nome de Jesus, tranquilidade, que haja a Tua bênção sobre nós. Para que nós oramos, entregando nossas vidas, cada uma das situações, circunstâncias nas Tuas mãos, e já te agradecemos. Amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Aqui eu quero continuar esse assunto que nós temos tratado sobre oração. Na primeira semana, nós falamos sobre o coração na oração. Na segunda semana, nós falamos sobre a hora. Eu acrescentei o Hzinho, a hora, o tempo da oração. A gente precisa entender isso. E já deu uma pincelada no nosso tema de hoje. Na terceira semana, nós falamos sobre oração em si. O que é oração? Como orar? Mas hoje, eu queria falar sobre ação. Eu tenho separado, as letras da palavra oração. Então eu falei coração, ora, orar. E agora eu queria falar de ação, de agir. Eu queria pegar como base o texto de Atos capítulo 4, que diz assim, 4:23, 4:23 diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, a igreja ali reunida, unânime,
levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram contra as autoridades, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Preste atenção no versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Aqui nesse texto, nós vemos a primeira perseguição contra os servos de Deus. Nós vemos que Pedro e João foram ao templo e curaram um paralítico que estava ali. E o paralítico, então, depois de ser curado, se alegrou tanto que ele fez algo que ele não poderia fazer, não tinha podido fazer durante muitos anos. Porque por ser paralítico, ele só podia ir até a porta do templo, ele não podia entrar. Então, ao ser curado, ele ficou tão alegre que ele entrou no templo e ficou saltitante ali de alegria, louvando e adorando a Deus pelo milagre que ele recebeu. E isso moveu Israel de tal forma que levou Pedro e João a serem presos, a serem até ameaçados por pregarem o Evangelho do Senhor. E quando eles foram soltos, eles então se reuniram à igreja, como nós vimos, e buscaram a face de Deus, e oraram ao Senhor. E olhando para esse texto, nós vemos então a quarta coisa que eu quero falar aqui: orar está ligado também à ação, queridos. Eu falei, né? Eu falei que eu dei um spoiler na mensagem anterior, porque quando eu falei sobre o tempo, eu falei da gente discernir o tempo de orar e de agir. Então aqui nesse trecho nós vemos a igreja orou, a igreja buscou a face de Deus, a igreja falou com Deus. Mas não era só falar com Deus, era necessário uma ação. Deus, o Senhor Jesus, já havia dado uma ordem à igreja, a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então ali eles oraram, e perceba que o foco da oração deles não foi nem tanto em suprimir ou acabar com as perseguições ou com a resistência à pregação, mas o foco deles foi em ter ousadia, coragem para continuar anunciando e que Deus continuasse agindo, fazendo milagres e maravilhas. Irmãos, será que hoje nós, como igreja, precisamos disso? Temos enfrentado oposições, temos enfrentado perseguições. O foco das nossas orações tem sido qual? Senhor, acaba com a perseguição. Senhor, acaba com a luta, acaba com a resistência. A gente precisa aprender muito ainda com a palavra de Deus, né? O foco deles foi: Senhor, nos dá ousadia para continuar pregando. Ainda que tenha oposição, nós não vamos nos calar. Ainda que tenha oposição, nós vamos continuar falando do amor de Deus. E enquanto nós estivermos indo, estende as tuas mãos e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. E então eles oraram, e por isso eu fui até o final, o versículo 31, que diz: eles foram cheios.
e eles foram anunciar o Evangelho. A perseguição tinha acabado? Muito pelo contrário, tinha apenas começado, e dali foi para pior, até chegar ao ponto de matar os cristãos, que a gente conhece isso na história. Mas eles continuaram, eles avançaram, eles oraram, pediram e agiram. Então eu quero trazer isso para nós hoje. Será que nós estamos só orando, queridos? Às vezes precisa de uma ação. Deixa eu lembrar você algumas situações. Quando Israel estava saindo do deserto, do Egito, desculpe, eles chegaram ao limite do Mar Vermelho. Faraó atrás, junto do seu exército, perseguindo Israel, de um lado montanha, do outro lado montanha. Não tinha para onde fugir, só tinha como ir para frente. Deus às vezes faz isso com a gente também, queridos. Porque Ele sabe, se tiver como correr para um lado para o outro, a gente vai correr. E Ele tem um objetivo, Ele tem um propósito com as nossas vidas. Talvez você hoje se veja cercado. Talvez você hoje pense, meu Deus, o que eu vou fazer? E meu Deus está dizendo para você, meu filho, você só tem uma coisa a fazer, é ir para frente. Não olha para trás, não olha para a direita, não olha para a esquerda. A saída da situação que você se encontra é caminhar, é prosseguir, é avançar, é ir para frente. A tua vitória é na frente, a mudança está na frente, a libertação está na frente, o refrigério está na frente. Você pode estar vivendo momentos caóticos, você pode estar vivendo momentos de grandes perdas, de grandes derrotas, e Deus está dizendo para você, se levanta, o seu lugar não é nesse deserto, se levanta e avança, porque a tua vitória está na frente. Então prossegue. Israel estava ali nessa situação, o Mar Vermelho à frente. Deus vira para Moisés e diz, Moisés, por que você está clamando? Por que você está orando? Diga ao povo que marche, diga ao povo que avance. E segundo a tradição dos judeus, isso não está registrado na Bíblia, mas segundo a tradição, o Mar Vermelho ficou ali, queridos, até que as pessoas começaram a marchar. Segundo alguns dizem, dentro da tradição judaica, aquele que colocou o pé na água foi Arão. E ao colocar o pé na água e o povo vir colocando o pé na água, o mar se abriu. Então perceba que teve oração, não é para parar de orar não, não é para deixar de orar não, não é para excluir a oração não. Mas tem horas que precisa de ação, tem horas que a gente precisa botar o pé na água, tem horas que a gente precisa agir. Utilizando o texto também de Êxodo, um pouco mais para frente, quando Israel enfrentou seus inimigos, os amalequitas vieram pela retaguarda e atacaram o povo de Israel. O texto bíblico para nos dizer, nós até estudamos isso na nossa escola bíblica dominical recentemente. Ali Moisés fez um cântico muito bonito, está registrado nas escrituras. Então Moisés foi ao monte e ficou ele, Arão e Hur, Moisés estendendo as mãos. Arão e Hur ajudaram Moisés a manter as suas mãos estendidas, porque eles perceberam que enquanto Moisés estendia as mãos sobre Israel, Israel prevalecia na batalha. Mas quando as mãos de Moisés se cansavam e ele baixava a mão, o inimigo ia. Então Arão e Hur ajudaram Moisés, seguraram as mãos de Moisés para que as mãos dele pudessem ficar estendidas, ele pudesse estar orando, abençoando Israel na batalha. Mas tinha alguém, querido, no caso Josué e o exército de Israel, o povo de Israel lá, que ainda não era um exército treinado, formado, mas estavam ali batalhando contra o inimigo. Então ali houve uma mescla, houve uma união de oração com ação. Tem situações na nossa vida que também são assim, queridos. No caso que eu falei aqui do Mar Vermelho,
Primeiro houve uma oração, depois houve uma ação. Mas nesse caso que estou citando, as duas coisas andaram juntas. Moisés orava e Josué guerreava. Então havia ação e oração no mesmo período. E muitas vezes na nossa vida é assim, queridos. Muitas vezes a gente não vai ter tempo de parar para orar, para depois agir. Tem situações e circunstâncias na nossa vida que a gente vem orando, e na hora de agir a gente age e vai agindo e orando, orando e agindo. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, unidas. Então, trazendo isso para nós, será que não está no tempo da gente parar de orar e fazer alguma coisa? Ou será que não está no tempo da gente unir as nossas orações às ações? Ou talvez você esteja só agindo e Deus está falando: ora, busca minha face, me envolve nessa ação, me envolve nesse projeto, me envolve nesse trabalho. Então perceba que nós precisamos unir as duas coisas. Tinha um pregador que ele dizia que quando eu trabalho, só eu trabalho. Mas quando eu oro, eu e Deus trabalhamos. Deus se envolve e passa a trabalhar em favor e naquela situação que eu estou apresentando. Nesse texto que nós vemos, nós percebemos exatamente isso, queridos. Os discípulos trabalharam. Eles oraram e pediram a intervenção divina. E Deus agiu ali, enchendo-os do Espírito. E eles foram pregar o Evangelho, como diz o texto, foram cheios do Espírito e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então eles oraram, receberam e foram, agiram. E nós sabemos, como a palavra de Deus mesmo nos diz, que muitas coisas estavam acontecendo. Ou seja, eles estavam agindo e Deus estava agindo também com eles. Eles estavam trabalhando e Deus estava trabalhando também na vida deles, através da vida deles e em favor da vida deles. Eles continuaram anunciando o Evangelho e pessoas continuaram crendo, pessoas foram salvas, foram libertas, foram curadas, foram transformadas. Os inimigos também foram tratados por Deus de diversas formas. Então perceba que a ação deles levou à ação de Deus. Se eles tivessem orado, tivessem ficado cheios do Espírito e continuassem dentro do Sinédrio, nada teria acontecido. Acredito eu que essa seja uma das explicações do porquê hoje a gente não vê tantos sinais e prodígios no meio da igreja. Porque o texto bíblico vai nos dizer, Marcos capítulo 16, vai nos dizer: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que crerem. Por que às vezes a gente não vê tantos sinais? Porque a gente não está indo. Porque a gente não está indo pregar o Evangelho. Se a gente não vai, os sinais não acontecem. Então perceba que na oração, muitas vezes a ação vai ser primordial. Na oração, a ação não pode ser substituída também. Oração é orar mais agir. E aqui nesse texto nós vemos isso. Aqueles discípulos, eles oraram e eles agiram. E a gente sabe que eles depois fizeram as mesmas coisas. Aqui está registrado separado, né? Mas a gente sabe que a igreja ela vivia em oração. Como eu disse, usando o exemplo lá de Moisés no monte, junto e Josué batalhando, a igreja levou isso para o seu cotidiano. Constantemente a igreja estava orando. E constantemente a igreja estava agindo para levar o Evangelho. Constantemente, nós vemos lá em Atos capítulo 13, mais para frente, a igreja reunida em oração, e Deus usou alguém lá para dizer: separe Barnabé e Saulo para serem missionários.
E eles, com orações, imposição de mãos, abençoaram os missionários, né, Barnabé e Saulo, e os enviou. E eles os enviaram, né, para pregar o Evangelho. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, quais ações Deus está pedindo de nós hoje? Porque eu acredito que você ora. Se você está participando desse momento de oração que nós temos feito a cada segunda-feira, eu quero entender que você ora, você fala com Deus, que você busca a Deus, mas tem alguma ação, tem alguma atitude que Deus está pedindo de nós nesses dias? Tem situações, circunstâncias que a gente só vai mudar com oração? Sim, mas com ações também. Como diz a palavra de Deus, não adianta ficar orando, mas a Bíblia diz assim: retira o teu pé de tudo que tem aparência de mal. Se eu tenho problemas, por exemplo, com bebida, não adianta eu ficar orando e continuar indo no bar. Alguma coisa eu preciso mudar certos comportamentos. Não adianta eu ficar orando se eu vou no mercado, compro bebidas alcoólicas, seja qual for, e boto dentro de casa. Não adianta eu ficar orando, eu tenho que tirar isso aí, eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que ter uma ação. Senão, queridos, só oração às vezes não funciona. Às vezes a oração só vai funcionar no sentido de nos trazer a consciência. A oração vai funcionar no sentido de nos trazer força e ousadia para tomar uma atitude, para tomar uma decisão. Mas a ação vai ter que acontecer. Nessa hora que essa mensagem chega até mim, chega até você, quais ações Deus está pedindo de nós para que nós vejamos esse milagre que nós temos tanto orado pedindo a Ele? O que Deus quer que eu faça hoje, ou nesses próximos dias, ou quem sabe você possa fazer dessa pergunta seu objeto de oração: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Assim como um dia o Senhor chegou para o próprio Bartimeu e perguntou: o que queres que eu te faça? Vamos perguntar a ele hoje: Senhor, nós já temos orado tanto, qual é a ação que o Senhor espera de mim hoje? Qual é a ação que o Senhor espera de mim para que esse milagre aconteça? E quem sabe Deus vai se revelar a nós e vai mudar o quadro das coisas. Então, que essa palavra fique no seu coração, e que não só fique nos nossos corações essa palavra, mas que essa palavra nos movimente e nos leve a ações concretas, direcionadas por Deus, é claro, debaixo da bênção e da vontade de Deus, é claro, direcionadas pela palavra de Deus, é claro, mas que possam gerar milagres e mudanças nas nossas vidas. Amém? Com essa palavra no seu coração, eu quero falar com você que está me ouvindo, me assistindo nessa hora, ainda não tenha Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é uma hora que tem que ter uma atitude que precisa ser tomada. Essa é uma hora que um posicionamento precisa ser tomado. Não adianta só orar, mas um posicionamento, uma atitude tem que ser tomada, uma atitude de fé, uma atitude de confiança. Eu vou entregar a minha vida a Jesus. Não importa o que o mundo vai dizer, não importa o que minha família vai dizer, não importa o passado que eu tive, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Essa é uma atitude, queridos, que muda completamente as nossas vidas. Nessa hora que essa mensagem chega até mim, até você, eu quero falar contigo. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quer ter esse passo? Quer tomar essa atitude? Repita comigo essa oração: eu, nessa hora, entrego minha vida ao Senhor Jesus e o recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Reconheço que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que veio a essa terra, morreu pelos meus pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia!
Ele venceu a morte, Ele venceu o mundo e hoje vive e reina para sempre. Perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa os meus erros. Perdoa as minhas falhas. Me recebe e me ajuda a viver a partir de hoje em novidade de vida. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar. Pai, eu quero te pedir, em primeiro lugar, perdão. Perdão porque muitas vezes nós usamos a oração como fuga. Usamos a oração como desculpa para não agir, quando na realidade orar é agir também. Então nos perdoa, Pai. Nos perdoa as nossas covardias, os nossos medos. Como essa oração aqui dos discípulos nos dá um grande exemplo, nos perdoa às vezes que nós só pedimos para que os problemas se resolvam, as lutas se resolvam. E falamos até, colocamos entre aspas o Senhor na parede dizendo, só vou agir depois que o Senhor mudar isso. E esses homens aqui, a igreja aqui, nos dá uma grande lição. Eles pediram ousadia, eles pediram graça para continuar fazendo o que precisavam fazer, independente das circunstâncias. Se tivesse perseguição, eles iriam pregar. Se a perseguição cessasse, eles iriam pregar. Se a perseguição piorasse, eles iriam pregar. Então, Pai, no nome de Jesus, muitas vezes nós também temos nos acovardado de agir diante de certas circunstâncias só porque não são as melhores circunstâncias. Meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus que é todo poderoso, que é capaz de nos dar a vitória mesmo diante das piores circunstâncias. Eu não preciso estar na melhor circunstância para agir, porque eu tenho um Deus que age e que opera, que me abençoa, que é comigo, que trabalha comigo, que age junto comigo, que age através de mim. Então, Pai, no nome de Jesus, eu acredito que em primeiro lugar nós precisamos pedir perdão. Pedir perdão porque também muitas vezes nós damos desculpas. Tem certas situações que nós sabemos que deveria ser feito. Esses discípulos aqui, eles não buscaram ao Senhor em oração pedindo, Senhor, é para continuar pregando. Eles sabiam que era para continuar pregando. O Senhor já tinha dito, vamos todo mundo pregar o Evangelho. Então eu não precisava perguntar para Deus se era para continuar pregando. Quantos de nós muitas vezes também usamos a oração como desculpa para não fazer, porque Deus ainda não respondeu, quando na realidade já existe um direcionamento de Deus para nós com relação a certas situações e circunstâncias. Como o caso aqui dos discípulos, já havia um direcionamento que era para pregar, que era para levar o Evangelho à frente, que era para levar o Evangelho a todas as nações. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Teu socorro. Nos ajuda, Pai, porque muitas vezes há uma sinceridade em nossos corações, não saber o que precisamos fazer. Qual ação o Senhor requer de nós? E se existe isso, Pai, que o Senhor se revele a nós através do Teu Espírito, que o Senhor se revele a nós através da Tua Palavra, que o Senhor se revele a nós através de uma pregação, através de usar um irmão, em nome de Jesus, mas que o Senhor fale conosco, através das nossas próprias orações, e quando estivermos em oração, que haja uma ideia, que haja uma luz, que haja uma direção. A Tua Palavra nos diz que o Senhor aponta o caminho aos Teus filhos. A Tua Palavra nos diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra e luz para os nossos caminhos. Então traz uma direção para o meu irmão, para a minha irmã, para as nossas vidas, para a igreja nesse tempo. Em nome de Jesus, quais as ações o Senhor espera de nós? Eu te peço, Pai, nos ajuda a agir independente das circunstâncias. No caso aqui dos discípulos, as circunstâncias não melhoraram. Muito pelo contrário, com o passar do tempo, elas foram piorando até o ponto de começarem a matar os cristãos. E ainda assim a igreja continuou fazendo aquilo que o Senhor havia chamado. Ainda assim a igreja continuou agindo, pregando o Evangelho. Então, Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a fazer aquilo que é certo, estando nas melhores condições, estando em condições adversas, e quem sabe até no caso de algumas pessoas, nos ajuda a fazer aquilo que é certo,
aquilo que o Senhor está requerendo de nós, ainda que estejamos nas piores circunstâncias. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, nos revela que ele foi pregar aos Gálatas. E naquela ocasião que ele foi pregar, ele estava enfermo. E quantos de nós estamos nessa realidade, Senhor? O Senhor está exigindo de nós atitudes, ações, e a gente está doente. Nos ajuda, Deus, a ter as melhores atitudes, mesmo diante de situações adversas e contrárias, ou quem sabe até as piores condições, como o próprio Senhor Jesus esteve na cruz, crucificado, açoitado, pregado, ofendido ali no meio da cruz, sentindo dores, sentindo dores na alma, sentindo rejeição, sentindo injustiça, carregando sobre si o peso de todos os nossos pecados, de toda a humanidade. Mas ainda assim ali, nas piores condições, ele fez aquilo que precisava fazer. Ele pregou o Evangelho para o ladrão da cruz, para os dois, e o da direita aceitou. Ele liberou uma palavra de perdão. Ele abençoou vidas ali. Ele abençoou João, abençoou a mãe dele que estavam ali, Maria. Nos ajuda, Senhor, a ter atitudes que o Senhor espera de nós, mesmo diante das situações adversas. Se o Senhor quiser mudar as situações adversas, transformar as situações adversas, o Senhor tem toda a liberdade para isso também. Mas que essas situações não nos impeçam de fazer aquilo que precisa ser feito. Nessa hora, Pai, eu oro te pedindo, abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, toma as situações e circunstâncias de que cada um de nós está inserido, transforma, cura os enfermos, restaura os abatidos, levanta os caídos, desperta aqueles que estão mortos, como diz a tua palavra, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará, desperta aqueles que estão mortos, ó Pai, em nome de Jesus, vivifica aqueles que estão enfraquecidos, alegres e entristecidos, ó Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a nossa família, abençoa a fonte de renda, a provisão de cada um, envia a provisão, envia o recurso, envia a tua bênção, faz maravilhas nesse período, Deus, como os discípulos aqui pediram, nós clamamos, enquanto nós agimos, estende as tuas mãos e faz maravilhas, enquanto nós agimos, cura pessoas, abençoa nossas vidas, abençoa nossa família, faz milagres, faz maravilhas, abre portas, Deus, abençoa, dá vitória, joga por terra todo o império das trevas, estabelece o teu reino, estabelece tua vontade em situações, circunstâncias, em nome de Jesus, ó Deus. Enquanto agimos, faz aquilo que só o Senhor pode fazer para a honra e glória do teu nome. Como diz o texto, enche-nos do teu Espírito, como diz o texto, unge-nos e enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu poder, e nos ajuda, Senhor, seja conosco, batiza-nos com o Espírito Santo, dá-nos o fruto do Espírito, Deus, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Senhor querido, em nome de Jesus, dá-nos do teu Espírito para que estejamos, por exemplo, alegres, mesmo em meio às adversidades. Dá-nos do teu Espírito para que tenhamos domínio próprio, mesmo em meio a tantas adversidades e perseguições. Dá-nos do teu Espírito os dons do Espírito, Pai amado. Em nome de Jesus, dá-nos do teu Espírito a comunhão, a alegria do teu Espírito. Senhor, dá-nos do teu Espírito. Enche-nos do teu Espírito, Pai, porque dependemos totalmente de Ti. Assim nós oramos, Pai. Nos ajuda a orar e agir. Enquanto oramos e agimos, que o Senhor venha agir e trabalhar também em nosso favor, falando conosco também, nos direcionando ao que nós oramos, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Você que entregou sua vida a Jesus,
Você que se reconciliou com o Senhor, faça um convite a você estar conosco em um de nossos cultos e que você continue sua caminhada com Deus. Fica aqui o meu abraço e que Deus continue abençoando as nossas vidas. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que o Brasil possa encontrar o caminho que Deus tem para ele e que nós possamos desfrutar de dias melhores, dias abençoados na presença do Senhor. Assim eu oro e agradeço. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o nosso Brasil rica e abundantemente. Amém.